Olá, pessoas! E aí, tudo em paz? Maravilha! Bom, chegamos aqui ao nosso terceiro vídeo do desdobramento do mini curso de acordes, não é isso mesmo? Então, assim, muito legal essa jornada que a gente fez aqui, conhecendo os acordes. E nesse terceiro vídeo agora eu vou mostrar rapidamente. Eu optei por não fazer a análise aqui no vídeo, justamente para não tornar um vídeo muito longo e cansativo. Mas eu vou fazer aqui uma demonstração do processo que é feito na análise harmônica, tá? E vou aproveitar antes de começar a falar sobre o Noturno de Chopin, que alguma pessoa recentemente aqui no canal falou, pô, mas faz uma análise aí do Noturno de Chopin. Aí eu falei, então vamos unir o útil ao agradável. Quando eu for fazer a análise harmônica, né, falando do desdobramento do mini curso de acorde, eu já faço dessa peça. Então eu vou fazer aqui agora. Mas, antes eu quero dizer que eu tenho um livro que explica bem, passo a passo, esse processo da análise harmônica. Então deixa eu começar mostrando aqui para você. Olha o que acontece. O livro chama Análise Harmônica para Estudantes de Música, certo? E aí eu falo sobre harmonia funcional, acordes, inversões, cadências, frases, tudo isso num crescente, né? Num passo a passo. O link para essa página que está aí, que é uma página que eu vou mostrar aqui agora, eu vou mostrar um pedacinho. Esse link está na descrição aqui do vídeo, então você pode ir lá e olhar com mais calma. Tem alguns capítulos que estão disponibilizados aqui, certo? E aqui explica direitinho como você pode adquirir o livro. O que acontece é o seguinte, a análise harmônica não é um processo simples, tá? É um processo extremamente complexo e a gente vai sempre entendendo esse processo, e o ideal é que a gente vá sempre praticando esse processo. Então o que acontece? Esse livro está disponível para download no formato digital da Amazon. Agora, para quem quiser comprar o livro impresso, tem que pedir na Amazon dos Estados Unidos para eles mandarem para cá. O livro chega, só que demora um pouco mais. Por quê? Porque ele é impresso nos Estados Unidos. O que eu recomendo para quem está precisando dele mais rapidamente é justamente baixar no formato digital e aproveitar os recursos, porque você pode fazer os exercícios e ouvir as músicas aqui pela internet. Então, por exemplo, deixa eu falar aqui, ó, os capítulos 1, 2 e 3 eu deixei aqui disponível, 7 e 8 também, e o 16 também. Então aqui, ó, vamos ver aqui o começo do livro. Como eu falei, é um processo. Então tudo isso eu vou explicando aqui, ó. Então repara, ó, eu faço uma análise harmônica e vou mostrando as coisas. Aí depois eu vou bem do básico. A análise harmônica é uma atividade que é muito cobrada quando as pessoas entram numa instituição de ensino de música e normalmente as pessoas não sabem fazer, tá? Então aqui eu trago justamente assim, ó, o processo para fazer. Então eu falo sobre as notas, acordes, acordes maiores e menores, alterações, diminutos e aumentados, tétrades, aí vem harmonia funcional, acorde de sétima da dominante, inversão de acordes na harmonia funcional, armaduras e tonalidades, tônicas e dominantes, dominantes secundárias, notas melódicas, tonalidades relativas, cadências e frases, conclusão, e fala um pouco sobre mim. Então, se você quiser dar uma olhada aqui, tá? Tem muito exemplo e principalmente o legal é que tem muito exercício para você ir em cada tópico desse realizando os exercícios. E os exercícios, como eu falei, mesmo que você esteja com uma versão que é digital, quando você clica aqui ou coloca para ler o QR Code aqui, você vai para a página que tem o exercício. E aqui você pode pegar e imprimir o exercício para você poder responder, tá? Então é bem legal, é bem legal. Então eu recomendo você que está querendo dar essa aprofundada, porque não dá para aprender análise harmônica assistindo o vídeo. Você tem que praticar. Você precisa praticar.
Claro, já falei aqui do livro, quem tiver interesse vai lá e dá uma olhada. Agora deixa eu voltar aqui para poder vir para a análise harmônica aqui do Chopin, que esse é o foco. Vamos colocar aqui e aí eu vou falar, descrever qual foi o processo que eu fiz para chegar a essa análise harmônica. Como eu falei, eu já fiz a minha análise harmônica, coloquei aqui, vou falar sobre cada acorde, como é que eu cheguei a cada acorde, mas para não ficar um vídeo extremamente longo, eu optei por fazer dessa forma. Vamos ouvir essa música aí para a gente reconhecer essa música. E ele concluiu aqui, certo? Então, basicamente, o que é que a gente tem que ver? A gente tem que ver quais foram os acordes usados aqui nesse primeiro trecho aqui. Olha, vamos ver de novo. Legal, né? Então eu peguei esse primeiro tema dele aqui e eu fiz a análise dos acordes. Para eu fazer isso, o que é que eu preciso conseguir fazer? Claro, identificar que eu estou aqui com clave de Sol e clave de Fá, que eu estou na tonalidade de Mi bemol maior, que eu estou com o compasso 12 por 8 e que cada grupo desse aqui corresponde a um acorde. Então aqui eu tenho um acorde, aqui eu tenho outro acorde, aqui eu tenho outro acorde, outro acorde. E aí o que que acontece? Eu tenho um compasso quaternário, 1, 2, 3, 4, e cada grupo está dividido em, muito entre aspas aqui, naquela ideia da quiáltera, e por isso que ele optou por usar o 12 por 8, que é um compasso composto, tá? Ele poderia colocar um 4 por 4 e escrever tudo em quiáltera? Poderia, seria mais trabalhoso, então por isso que ele opta por um 12 por 8. Então, na verdade, o 12 por 8 é um compasso quaternário com a subdivisão ternária. Feito isso, o que é que eu preciso fazer? Eu já descobri que eu tenho aqui 3 bemóis e que eu começo a minha peça aqui com um acorde de Mi bemol maior e que eu termino essa primeira frase, esse primeiro tema aqui, também num acorde de Mi bemol maior. Então eu descubro já que a minha tonalidade é Mi bemol maior. Essa é a primeira coisa que eu faço. Eu descubro qual é a tonalidade. Feito isso, eu gosto de identificar claramente com a minha cifra tradicional quais são os acordes que estão sendo usados. Cada acorde desse aqui eu venho e descubro. Por exemplo, ele começa aqui, ó, com a Ana Cruz aqui na mão direita e coloca aqui uma nota Sol, o baixo está no meu Mi bemol, e eu tenho aqui, portanto, o acorde Mi bemol, Sol, Mi bemol, Si, bababá, e aí eu descubro que esse é um acorde de Mi bemol maior. Quando eu vou para o segundo acorde, eu já começo a ver outras notas, que não mais aquelas do primeiro acorde. Então eu preciso identificar que acorde é esse. Então, para cada acorde, eu vou fazer essa pergunta: que acorde é esse? E aí eu vou. Aqui eu percebi que eu estou com um acorde. Esse aqui ficou parecendo que é Dó, mas quando eu digitei aqui no MuseScore, o que eu quero é um Ré diminuto com a sétima diminuta. Aí ele não colocou aqui para cima e ficou parecendo que é Dó. Mas isso aqui, na verdade, é um Ré diminuto, certo? Com a sétima diminuta, com o baixo no Mi bemol. É isso que eu tenho aqui nesse segundo acorde. Vamos ver se é isso mesmo? Repara, eu tenho aqui a nota Ré, tenho aqui em cima a nota Fá, tenho aqui em cima a nota Lá bemol, cadê ela aqui? O Lá bemol, e eu tenho um Dó bemol, que é justamente a sétima diminuta em relação ao Ré. Então, fechou aqui nesse acorde. E ele volta para um Mi bemol.
Depois ele faz um Mi bemol novamente, só que o baixo desceu. E aí depois ele vem para um Dó maior com a sétima menor. E aí disso aqui ele vai continuar com esse acorde e vai chegar aqui num acorde que eu percebi que é um Si bemol menor com baixo no Fá. Já já eu vou falar sobre esse acorde. E depois, finalmente, ele vem num Fá menor. Depois ele vem para um Si bemol maior. Coloca depois um Sol com sétima com baixo no Si. Depois um Dó menor. Depois um Lá diminuto com a sétima diminuta. Depois ele vem para um Si bemol com a sétima. Depois ele conclui aqui no Mi bemol. Deixa eu tocar esses acordes aqui, só para a gente escutar. Eu tenho aqui primeiro um Mi bemol maior. E aí depois eu vi que eu tenho esse cara aqui. Certo? Esse cara aqui é o Ré bemol, ou é o Ré diminuto, com a sétima diminuta. Certo? E o baixo está no Mi bemol. Já já eu vou falar sobre isso. Então. E aí ele volta para o Mi bemol, terceiro acorde aí do primeiro compasso. Depois o baixo desce para o Ré. Olha que bonito. Certo? E aí depois ele vem para um Dó maior com a sétima menor, que é esse cara aqui. E depois ele coloca o baixo no Fá, mas ele coloca um Si bemol menor para depois ele vir para um Fá menor. Legal, né? Também já já eu vou falar sobre esse acorde. Aí depois ele vai para um Si bemol maior. Depois ele coloca um Sol com sétima na primeira inversão. O baixo o que fez? Saiu do Si bemol, veio para o Si e depois caminhou para o Dó para fazer o Dó menor. E aí depois finalmente ele coloca, certo? Um Lá diminuto com a sétima diminuta, para depois ele chegar no Si bemol com a sétima e resolver no Mi bemol. Bem legal. Então a primeira coisa que eu gosto de fazer é justamente identificar com a minha cifra tradicional quais são os acordes. Como eu falei, isso leva tempo. Eu preciso ver cada notinha dessa aqui, preciso identificar, preciso pensar, preciso colocar naquele formato de terças superpostas para identificar se é tríade, se é tétrade, se está invertido, se não está invertido, tá? Então, como eu falei, praticar isso é super importante. Feito isso, aí eu vou pensar na minha harmonia funcional, que eu também já coloquei aqui embaixo. Então, olha o que acontece. Eu já sei que a minha tonalidade é Mi bemol maior, então, claro, agora é direto. Como eu já tenho aqui a informação de que eu tenho um acorde de Mi bemol maior, eu coloco aqui o meu primeiro grau, algarismo romano, letra maiúscula. E aí depois, olha o que eu vou fazer. Eu vou identificar que o Ré diminuto com a sétima diminuta é justamente o sétimo grau dessa tonalidade aqui. Então eu indiquei aqui. Mas Carlinhos, o baixo dele está no Mi bemol. Como foi que você indicou aqui na cifra que o baixo dele está no Mi bemol? Aí eu falei, eu não vou indicar aqui na cifra. Eu vou indicar aqui na nota, e por isso que eu coloquei essa letra P aqui, que é justamente para indicar que isso aqui é um pedal, certo? O baixo dele vai continuar na mesma nota que estava antes. Então isso aqui é o que a gente chama de pedal e é uma categoria de nota melódica, certo? Então ele começa aqui com o Mi bemol, aqui ele continua o Mi bemol no baixo, muda o acorde e depois ele volta novamente para o acorde de Mi bemol maior. Isso me permitiu classificar essa nota aqui como pedal, certo? E aí depois o baixo desceu, aí sim eu coloquei aqui, que é um primeiro grau, né? Aqui quando estava um Mi bemol com baixo Mi bemol, eu voltei para o primeiro grau. Quando o baixo desceu, eu coloquei aqui agora o primeiro grau, 4, 2. Isso indica que a gente está com a sétima no baixo. Lembra lá do mini curso de acorde? Está aqui.
primeiro grau, 4, 2. E aí depois eu tenho aqui, ó, esse cara aqui, que é o 5 do 7, na verdade do 2, o Dó com sétima. Deixa eu acrescentar isso aqui para ficar certinho. O Dó com sétima, ele é o que a gente chama aqui de dominante secundária, certo? Ele não é um acorde que naturalmente aparece no campo harmônico de Mi bemol maior, e é por isso que tem uma alteração aqui. Mas a gente chega à conclusão que ele é a dominante de quem? Do Fá menor que vai aparecer aqui na frente. Então aqui, ó, eu coloco a ideia de que ele é o quinto grau com a sétima do segundo grau, por isso que tem essa barrinha 2 aqui. Tudo isso eu explico no livro, tá? Lembra que eu mostrei ali que tem um capítulo sobre dominante secundária. Então tudo isso está bem destrinchado lá no livro. O livro é fantástico, tá? E aí, antes dele chegar no quarto grau, ele coloca um pequeno acorde aqui, só para dar um charme, né? Então esse acorde, quando eu descobri que ele era um si bemol menor, que estava com baixo no Fá, ele na verdade, ó, é um quarto grau de quem? Do segundo grau. Ou seja, o si bemol menor, ele é um quarto grau menor desse cara aqui. E claro, ele está com 6/4 aqui, por quê? Porque ele está na segunda inversão. Si bemol menor com baixo em Fá. Então tudo isso requer prática para fazer. Não é fácil, não é fácil. Isso aqui a gente tem que entender que realmente é complexo, tá? E não é à toa que é na faculdade que as pessoas começam a lidar com esse tipo de coisa. E aí depois, finalmente, ele vai para o si bemol maior, diretão aqui, coloquei aqui que é o quinto grau, tá? Para isso eu preciso conhecer o meu campo harmônico de mi bemol maior e eu também falo sobre isso lá no livro. Depois do quinto grau, ele vem para o quinto grau na primeira inversão de um outro cara, que é justamente do sexto grau. Então, o Sol com sétima, ele não faz parte do campo harmônico de Mi bemol maior, tá? Mas eu percebo que ele é a dominante secundária de quem? Do Dó menor. O Dó menor, sim, faz parte do campo harmônico de Mi bemol maior. Então, o Dó menor quem é? É o sexto grau. Se o Sol com sétima é a dominante do Dó menor, eu tenho que indicar aqui que esse cara é a dominante de quem? Do sexto grau. Por isso que tem aqui o barra 6. Tem o 6/5 aqui por quê? Justamente para indicar que está na primeira inversão e tem a sétima. Isso aqui a gente viu lá no mini curso. É isso mesmo? Então, 5, 6, 5 do 6, do sexto grau, depois sexto grau. E aqui, ó, que aparece esse Lá diminuto com a sétima diminuta, esse cara também não faz parte aqui do campo harmônico de Mi bemol maior. Mas ele é a sensível secundária, também falo sobre isso lá no livro, de quem? Do quinto grau. Então é por isso que está aqui, ó. Sétimo grau, bolinha com a sétima, barra 5, porque ele é sensível de quem? Do quinto grau. Coloquei aqui que eu tenho uma suspensão, porque na verdade, quando eu vou montar esse acorde aqui, eu tenho si bemol, eu tenho que ter um si bemol, um ré e um fá. E aqui eu percebi que eu não tenho um ré, eu tenho na verdade um mi. Esse mi ele veio do acorde anterior, o acorde anterior tinha aqui um mi, e depois aqui na frente esse cara vira o ré. Essa notinha mi vai virar uma nota ré. E aí então é isso que a gente chama de suspensão, que é outro tipo de nota melódica. Aqui eu tenho o meu acorde do quinto grau com a sétima, e aí depois eu resolvo aqui no meu primeiro grau. Nesse acorde aqui eu coloquei também um RA, que é o retardo ascendente. Então, na verdade, essa notinha Mi aqui, ela permaneceu aqui e depois ela subiu para poder resolver nessa notinha Fá aqui em cima. Então, são as notas melódicas aparecendo aqui, tá? O trabalho
da análise harmônica, ele não é simples, ele é muito complexo, na verdade, certo? E o que acaba acontecendo é o seguinte, ele é muito mais voltado para o pessoal que já está na universidade. Esse tipo de música aqui, por exemplo, que é um prelúdio de Chopin, um noturno de Chopin, já é uma coisa ainda mais complexa. Por quê? Porque já faz parte do período romântico da música, tá? Então a harmonia no romantismo, ela já tem elementos bem mais complexos, por exemplo, do que no período barroco, do que no período clássico, tá? Então não é fácil não. Requer o quê? Prática, tá? Se você quiser aprofundar, olha o livro, tá? Vê, tem capítulos aí inteiros para você poder estudar e analisar. Se você quiser depois adquirir o livro, aí você, né, pode ou baixar digitalmente ou pedir para receber ele pelo correio, tá certo? Mas tem que praticar. Para esse tipo, eu sei que esse vídeo aqui ele vai atingir pouquíssimas pessoas, porque é uma coisa complexa, não é uma coisa que a gente usa habitualmente que a gente vê habitualmente na internet, não é uma coisa que a gente usa habitualmente no dia a dia, tá? Mas o que acontece é o seguinte, para muita gente esse tipo de vídeo aqui vai ajudar bastante, que são pessoas que estão entrando na faculdade e que estão ainda procurando, né, experiências para poder desenvolver isso. Mas eu digo para você, não é simples não. Beleza? E com esse terceiro vídeo aqui a gente conclui todas as maneiras, talvez não todas, mas as principais maneiras da gente lidar com cifras e acordes. Repara que o que a gente começou ali naquele primeiro vídeo do desdobramento, a gente pegou uma música que era o Esperando na Janela, que é uma música que o Gilberto Gil canta, não me lembro agora se a música é dele ou se é de algum outro compositor, mas uma música que tinha dois acordes. E a gente conseguiu fazer uma série de coisas em cima dessa música. E aí agora a gente pega um noturno de Chopin com uma harmonia extremamente complexa, tá? E a gente também consegue entender. Então o que é que eu quero dizer aqui? O mini curso de acordes, ele oferece muito, muito conteúdo para que você possa assimilar essa ideia dos acordes e como colocar isso em prática também. Beleza? Brigadíssimo. Acho que agora já deve ter, sei lá, talvez umas 3 pessoas assistindo aqui no final. Se você está no final, deixa o comentário aí, certo? Deixa o like no vídeo. Ajuda a compartilhar. Pode ser que você conheça alguém que esteja precisando, talvez, desse tipo de conteúdo. Beleza? Brigadíssimo. Forte abraço. Até a próxima. Não para de ouvir nem para de pensar. Vamos nessa.